Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a esse vídeo de resolução de questões. Meu nome é Rander, atualmente eu sou advogado, pós-graduando em Direito Penal e Processual Penal. Hoje nós resolveremos todas as questões que caíram na matéria de Direito Processual Penal no 35º exame de ordem. Para isso eu vou me valer do compartilhamento da tela do meu Word, que funcionará para nós como nossa lousa. Então, com um método mais dinâmico, eu posso aqui fazer as minhas anotações. Se você quiser, obviamente, poderá também aí na sua casa ou onde quer que você esteja, né, fazer suas anotações pelo seu notebook, pelo seu celular ou pelo seu caderno, assim como preferir. Vamos lá, então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, as questões com vocês. A matéria de Direito Processual Penal no 35º exame de ordem, ela se iniciou na questão 64 e perdurou até a questão 69. Foram 6 questões. A matéria de Direito Processual Penal na OAB, na primeira fase, é uma matéria que tem um custo-benefício muito bom, porque se você der a devida atenção a essa matéria, você consegue aí gabaritar essas 6 questões. Se você gabarita essas 6 questões, você terá um belíssimo saldo positivo na primeira fase do exame de ordem. Vamos lá, então, resolver a primeira questão, a questão 64. Eu vou ler o enunciado e vou grifando, né, aqui com o meu marcador, assim como deve ser lá no dia da prova. Não sei se vocês não terão um marcador, mas sim uma caneta. Mas assim, quando a gente partir para a análise das alternativas, se for preciso voltar ao enunciado, a gente vai ter esse enunciado já sistematizado, vai ter uma leitura mais dinâmica, uma leitura mais objetiva e mais rápida desse enunciado. Vamos lá, então, à questão 64. Caio, primário de bons antecedentes, primeira informação importante, sem envolvimento pretérito com aparato policial ou judicial, foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Em sua entrevista particular com seu advogado, esclareceu que de fato estaria com as drogas, mas que as mesmas seriam destinadas ao seu próprio uso. Indagou então a sua defesa técnica sobre as consequências que poderiam advir do acolhimento pelo magistrado de sua versão a ser apresentada em interrogatório. Considerando apenas as informações expostas, o advogado deverá esclarecer a seu cliente que, caso o magistrado entenda que as drogas seriam destinadas apenas ao uso de Caio, deverá o julgador. Então, meus caros, basicamente a gente tem a seguinte situação. O Caio ele foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas, né, o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas. Ele teve esse processo crime iniciado pela prática do crime de tráfico de drogas, mas em um segundo momento ele confessou que de fato, confessou ao seu advogado, né, que de fato portava essas drogas, mas disse que essas drogas não se destinavam à traficância, mas sim ao seu próprio consumo, ao seu uso pessoal. Então, o examinador quer saber de nós, examinandos, como o juiz deverá proceder se ele entender, se ele acatar essa tese de Caio, de que as drogas não se destinariam ao tráfico, mas ao uso pessoal de Caio, né? De que Caio não era traficante, mas sim usuário. Vamos analisar então aqui as nossas alternativas. O juiz deverá condenar o réu de imediato pelo crime de porte de drogas para consumo próprio, aplicando o Instituto da Mutatio Libelli. Não, a gente vai ver que essa alternativa ela está errada, porque, vou anotar aqui, alternativa errada, porque o juiz ele não poderá condenar Caio de imediato, nem mesmo pelo crime de porte de drogas. Isso porque o que o juiz deverá ver aqui? Se o juiz entende que essas drogas são destinadas para o consumo pessoal de Caio, nós teremos então o crime do artigo 28 e não do artigo 33. Ocorre que esse processo crime ele foi iniciado pela prática do crime de tráfico de drogas, o artigo 33 da Lei de Drogas, e não pela prática do artigo 28. Então, deverá haver a desclassificação do artigo 33 para o 28. Vamos anotar aqui. Deverá haver a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28. Ambos aí da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Ocorre que quando ocorrer essa desclassificação do artigo 33 para o artigo 28, nós teremos uma infração de menor potencial ofensivo. O artigo 28 é uma infração de menor potencial ofensivo.
e como tal, essa infração de menor potencial ofensivo está sujeita à lei dos juizados especiais, né? Notadamente o juizado especial criminal, lei 9.099 de 95. E essa lei ela traz as medidas despenalizadoras que devem ser aplicadas às infrações, quando possível, obviamente, as infrações de menor potencial ofensivo, notadamente a transação penal, descrita lá no artigo 76, e a suspensão condicional do processo, descrito no artigo 89. Nós veremos que aqui não é possível aplicação da suspensão condicional do processo, não é nem o momento de aplicação, nem estão presentes os requisitos, mas sim, ele é primário, é de bons antecedentes, nunca teve envolvimento com aparato policial e judicial, então será possível a aplicação da transação penal. Ocorre que o juiz ele não poderá aplicar de ofício, não poderá oferecer de ofício a transação penal, porque quem que é o titular exclusivo da ação penal? O titular exclusivo da ação penal é o Ministério Público. Entre aspas, o Ministério Público é o dono da ação penal. Entre aspas, o Ministério Público é quem manda de fato na ação penal. Então, o juiz não poderá condenar de imediato, deverá desclassificar do 33 para o 28. Quando ele fizer isso, nós passaremos a ter uma infração, uma infração de menor potencial ofensivo, que, como tal, estará sujeita às medidas despenalizadoras, né, e aos procedimentos lá da Lei 9.099 de 95. Então, o juiz deverá encaminhar esses autos para o Ministério Público, para que o Ministério Público, o real, entre aspas, como disse, dono da ação penal, o real titular da ação penal, possa analisar se é cabível a aplicação, e se for cabível, possa oferecer a transação penal disciplinada lá no artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Então, essa alternativa está errada. E o segundo ponto de erro é quando ela se refere ao Instituto da Mutatio Libelli. O Instituto da Mutatio Libelli, né, libelli se refere ao libelo, à acusação. O Instituto da Mutatio Libelli deve ser aplicado quando há um erro na descrição dos fatos. Aqui a gente verá, né, a gente já viu, aliás, que não há nenhum erro na descrição dos fatos. Até o próprio Caio confessou a seu advogado que realmente portava drogas. O que haverá aqui é a distinção da tipificação, não era artigo 33, mas sim artigo 28, mas não há nenhum erro na descrição dos fatos. Então, o Instituto da Mutatio Libelli também não poderá ser aplicado. Vamos à alternativa B. O juiz ele deverá condenar o réu de imediato pelo crime de porte de drogas para consumo próprio, aplicando o Instituto da Emendatio Libelli? Não, né? A gente já viu que ele não poderá condenar de imediato o réu, porque ele deverá fazer a desclassificação do 33 para o 28, 28 fração de menor potencial ofensivo, então ele encaminha os autos para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa analisar, e se for o caso, possa oferecer o benefício da transação penal. Então vamos anotar aqui que essa alternativa está errada, vide justificativa anterior. Agora, quanto ao Instituto da Emendatio Libelli, a gente até poderia falar nesse instituto, porque ele realmente se refere aí à distinção da tipificação jurídica, né? A mudança da tipificação jurídica. Mas a alternativa já começa errado, dizendo que o juiz poderá condenar de imediato, enquanto, na verdade, ele não poderá condenar de imediato. Vamos à alternativa C. Opa! Alternativa C. O juiz ele poderá reconhecer que não foi praticado o crime de tráfico de drogas, correto, ele vai reconhecer que não foi praticado crime de tráfico de drogas e encaminhar os autos para o Ministério Público para analisar eventual proposta de transação penal. Alternativa corretíssima, né? Totalmente de acordo com o que a gente acabou de dizer. Então vamos anotar que essa é a alternativa correta. Haverá a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28, ambos da Lei de Drogas. O artigo 28 é uma infração penal de menor potencial ofensivo e, como tal, deverá então o juiz encaminhar esses autos
ao Ministério Público para análise de eventual, né? Aqui a gente verá que vai ser o caso, né? De acordo prima facie com o que foi exposto na questão, a aplicação, oferecimento, aliás, da transação penal disciplinada lá no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais, né? Dentre eles, o Juizado Especial Criminal. Vamos lá, a gente já sabe que a D está errada, mas vamos analisar e ver o que aqui de errado está. Letra D, então. O juiz deverá reconhecer que não foi praticado o crime de tráfico de drogas, correto, e encaminhar os autos ao Ministério Público, correto, para analisar proposta de suspensão condicional do processo, mas não transação penal diante do procedimento especial previsto na Lei de Drogas. Não, né? Essa alternativa aqui, ela possui dois grandes erros. Primeiro, a gente não poderá falar aqui da suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo também é uma medida despenalizadora, também prevista na Lei 9.099 de 95. Ocorre que a suspensão do condicional do processo não vai ser aplicada nesse momento e também aqui a ausência de requisitos. A suspensão condicional do processo só poderá ser aplicada quando, em caso de condenação, não for possível a substituição por pena alternativa. A gente vai ver que aqui, em caso de condenação, sim será possível a substituição por pena alternativa. Então, esse é o primeiro erro, e depois ainda continua em erro, né? Fala que não poderá ser aplicada a transação penal diante do procedimento especial previsto na Lei de Drogas. O procedimento especial previsto na Lei de Drogas está disciplinado lá no artigo 48 da Lei 11.343 de 2006, e esse artigo, no seu parágrafo 5º, é muito claro ao dizer que sim, poderá ser aplicada a transação penal no caso de prática do crime do artigo 28, né, de porte de drogas para o consumo próprio. A única diferença que haverá é que nós não aplicaremos as medidas disciplinadas no próprio artigo 76, o artigo da transação penal, mas aplicaremos as medidas disciplinadas lá no próprio artigo 28 da Lei de Drogas. É isso, fechamos a questão. Vamos à questão, análise da questão 65. Vamos lá. Rodrigo responde à ação penal pela suposta prática do crime de venda irregular de arma de fogo de uso restrito na condição de preso. O magistrado veio a tomar conhecimento que Rodrigo seria pai de uma criança de 11 anos de idade e que seria o único responsável pelo menor, que, inclusive, foi encaminhado ao abrigo por não ter outros familiares ou pessoas amigas capazes de garantir seus cuidados. Com esse fundamento, o juiz substituiu de ofício a prisão preventiva por prisão domiciliar. Rodrigo, intimado da decisão, entrou em contato com seu advogado em busca de esclarecimento sobre o cabimento da medida e suas consequências. A defesa técnica de Rodrigo deverá esclarecer que a concessão da prisão domiciliar foi. Então, basicamente, aqui a gente tem o caso do Rodrigo. O Rodrigo ele foi preso preventivamente, né? Ele está preso no decorrer de um processo crime, aguardando uma decisão final que irá condená-lo ou absolvê-lo. Ocorre que o juiz percebeu que Rodrigo era pai de uma criança de 11 anos de idade e era o único responsável por essa criança. E por Rodrigo estar preso, ele acabou então deixando essa criança desamparada, que não tinha mais ninguém para cuidar dela, inclusive foi entregue lá ao abrigo. Então, o juiz de ofício, atento a essas circunstâncias, ele substituiu a prisão preventiva de Rodrigo por prisão domiciliar. Então, Rodrigo ficou restrito ao domicílio e assim poderia amparar ao seu filho de 11 anos de idade, porque Rodrigo era o único responsável. O examinador pergunta para a gente duas coisas, né? Se a medida foi adequada, se a decisão do juiz foi adequada e quais são as consequências dessa decisão. Vamos lá, então, a analisar as nossas alternativas. A primeira vai dizer que a decisão do juiz foi adequada, sim, a gente verá que a decisão foi adequada, porque essa decisão está amparada no artigo 318, inciso 6º do Código de Processo Penal, que permite essa substituição. Vamos analisar o restante aqui da alternativa. E o tempo recolhido em casa justifica o reconhecimento de detração do período de cumprimento. Sim,
a gente verá que justifica e que deverá ser observado na execução da pena, mas não no momento da fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Então, essa alternativa está errada por conta aqui dessa parte final. Vamos anotar que a alternativa está errada. Nós veremos que a decisão do juiz, sim, ela foi adequada e que esse período que o Rodrigo ficou preso preventivamente aguardando a decisão será subtraído, haverá detração do período que, se eventualmente ele for condenado, ele deverá cumprir, né? Então o juiz vai estabelecer, se eventualmente ele for condenado, o tanto de pena que ele deverá cumprir, o período que ele ficou preso preventivamente e de modo domiciliar será descontado. Ocorre que esse período também será levado em conta para os fins da análise e da aplicação e da fixação, aliás, do regime inicial de cumprimento de pena, previsto lá no artigo 33, parágrafo 2º. Então, essa questão está errada por conta disso. Quem vai dizer isso de modo muito claro, literal, essa questão exigiu letra da lei, é o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Deixa eu colocar aqui o 3.387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Então, essa alternativa, a letra A, ela está aí completamente errada. Vamos à análise, então, da alternativa B. A decisão do juiz foi adequada? Sim, foi adequada. E o tempo recolhido em casa justifica o reconhecimento de detração do período de cumprimento, que poderá ser observado no momento da fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Bom, essa é a alternativa correta. Essa alternativa, então, ela está correta. Está correta porque está em total consonância com o que prescreve o artigo 318, inciso 6º do Código de Processo Penal e com o artigo 387, que é o mesmo lá de cima, parágrafo 2º também do Código de Processo Penal. Então, basicamente, a gente tem a seguinte situação. O artigo 318, ele vai elencar todas as possibilidades de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. E aqui no inciso 6º, ele vai trazer um caso muito parecido com esse caso aqui do Rodrigo, com esse caso aqui da questão, né? Houve a perfeita adequação do caso concreto de Rodrigo ao que o legislador estabeleceu na norma. Então, o artigo 318, inciso 6º, vai dizer que é plenamente possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando, quando for o caso de um pai, né, de uma criança de até 12 anos de idade incompletos e que esse pai, né, que está sendo preso preventivamente, for o único responsável por essa criança. Então, justamente para não desamparar essa criança, o legislador permitiu essa possibilidade de substituição. Então, a decisão do juiz foi sim adequada. E o tempo também que ele ficou preso na prisão preventiva, na modalidade domiciliar, né, que ele ficou preso em casa, será levado em consideração para a detração da pena que o juiz fixar em caso de eventual condenação. Então, se o juiz futuramente, ele está preso no decorrer do processo, se o juiz futuramente vier a condenar Rodrigo, na sentença ele vai fazer o que nós chamamos de dosimetria da pena, que ele vai encontrar ali o quanto de pena ele deve aplicar ao Rodrigo. No momento que ele encontrar essa quantidade de pena que deverá ser aplicado, ele vai subtrair, né? Haverá detração do período que Rodrigo ficou preso preventivamente de modo domiciliar. Então, ele vai descontar esse período. Isso também será relevante para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, que se dá depois da dosimetria, né? De acordo com o artigo 33, parágrafo 2º, um dos requisitos que deve ser observado para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena é a quantidade de pena que foi aplicada. Então, o juiz, em caso de eventual condenação, ele vai descontar o período que o Rodrigo ficou preso preventivamente do tanto de pena que ele daria para Rodrigo, e essa quantidade, né, esse resultado dessa subtração será levado em consideração para a fixação do regime inicial, e quem nos diz isso é o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Bom, assim sabemos que as demais alternativas estarão erradas, mas vamos analisar e ver que de errado há aqui. Alternativa C. A decisão do juiz foi inadequada? Não, nós já vimos que a decisão do juiz foi totalmente adequada e amparada no Código de Processo
penal, pois somente admitida para mulheres que sejam mães de crianças menores de 12 anos. Não, né? Mas aqui está integralmente errada, não é nada de correto aqui, porque a gente viu de modo bem claro que o artigo 387, parágrafo 2º, é muito claro ao dizer, opa, artigo 387, não, artigo 318, inciso 6º do Código de Processo Penal, é muito claro dizer que essa é uma hipótese destinada aos pais, ao pai, né, o único responsável por uma criança de até 12 anos de idade incompleta. Então, a alternativa está integralmente errada. A decisão do juiz foi adequada? Sim, foi adequada, mas não justifica o reconhecimento da detração? Não, né? A decisão do juiz foi adequada e justifica o reconhecimento da detração. A justificativa de erro aqui é justamente o artigo 387, parágrafo 2º, a letra fria da lei, né? A gente diz que é a letra morta da lei. Tendo fechado mais essa questão, vamos à questão 66. Vamos lá, a questão 66 traz o caso do Joel. Joel está sendo processado por crime de estelionato na vara criminal da comarca de Estoril. Na peça de resposta à acusação, o Dr. Roberto, advogado de Joel, arrolou 3 testemunhas. Dentre elas estava Olento Silva, residente na comarca de Vieiras. O juízo da vara criminal da comarca de Estoril determinou a expedição de carta precatória ao juízo da comarca de Vieiras com a finalidade de ser ouvido Olento Silva, notificando o promotor de justiça e o defensor público. Na vara criminal da comarca de Vieiras, o juiz designou a audiência para a oitiva de Olento Silva, notificando somente o Ministério Público, não obstante haver defensor público na comarca. Realizada a oitiva de Olento Silva, a deprecata foi devolvida ao juízo da vara criminal da comarca de Estoril. Recebida a carta precatória, o doutor Roberto tomou ciência do seu cumprimento. Assinale a opção que representa a providência que o advogado de Joel deve tomar em sua defesa. Essa é uma questão, na época, foi dita como uma das questões mais confusas da matéria de direito processual penal nesse exame de ordem. Mas, basicamente, a gente vai ver que ela vai exigir o conhecimento da súmula 273 do STJ. Eu vou repetir aqui, ó. Vou anotar aqui embaixo, súmula 273, e vou colocar aqui o teor da súmula, né? Súmula 273 do STJ. Basicamente, essa súmula vai fazer o quê? Ela vai obrigar que no momento da expedição da carta precatória para o outro juízo, o juiz intime as partes, intime a defesa. Ele deveria ter intimado o advogado Joel, doutor Roberto. Então, o caso, basicamente, assim, em resumo, para a gente não fazer confusão. O que aconteceu aqui? O Joel, ele está sendo processado, ele foi denunciado aqui na comarca de Estoril pela prática do crime de estelionato. Acontece que o advogado de Joel, né? Então ele foi denunciado pelo promotor de Estoril pelo crime de estelionato. O advogado de Joel, depois da denúncia, vem a peça chamada resposta à acusação. Então o advogado de Joel fez a peça de resposta à acusação e disse basicamente isso. Olha, o Joel não cometeu esse crime de estelionato. E para provar isso, eu vou aqui indicar 3 testemunhas que deverão ser ouvidas pelo juízo que vão comprovar a nossa versão. Ocorre que 2 dessas testemunhas moravam aqui na comarca de Estoril. E uma delas, o senhor Olinto Silva, morava aqui na comarca de Vieiras. Então, o que o juiz de Estoril fez? Ele ouviu essas 2 testemunhas que moravam aqui, e para ouvir o senhor Olinto Silva, que morava aqui na comarca de Vieiras, ele expediu uma carta precatória. Então, o resumo do caso, basicamente, é esse. Ocorre que no momento de expedição dessa carta precatória, a gente vai ver aqui na súmula 273 do STJ, que o juiz deveria intimar o advogado de Joel e também as demais partes, né, promotor de justiça, no caso. Ocorre que o juiz ele não intimou. O que o juiz fez, o juiz da comarca de Estoril? Ele apenas notificou o promotor de justiça e o defensor público, né? Ele deveria intimar o promotor e o advogado de Joel. Ele notificou o promotor, o defensor público. Ah, professor, mas é diferente a notificação da intimação? Sim, é totalmente diferente.
você notifica alguém, né, uma das partes ali do processo, ou até mesmo um terceiro interessado, de um ato futuro que vai acontecer, né? É um ato processual mais restrito. Já a intimação, você cientifica, você dá a ciência de um ato passado que já ocorreu. Então, o juiz deveria intimar que ele expediu essa carta precatória. No momento que ele expediu, ele deveria intimar que estava expedindo essa carta precatória. A intimação, como eu disse, ela dá ciência. Então, a intimação que vai permitir o exercício do princípio do contraditório. O contraditório está consubstanciado nessa ciência e da ampla defesa, que é o direito aí que as partes têm de ter o conhecimento que está sendo discutido no processo e de se manifestar a respeito disso. Então, no momento que o juiz ele expede a carta precatória, o juiz de Estoril expede a carta precatória para a comarca de Vieiras, sem intimar o advogado de Juel, ele cria uma nulidade, porque ele violou um princípio constitucional, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa, que está descrito lá, salvo engano, no artigo 5º, inciso 55 da nossa Constituição Federal. Aí o examinador também vai cobrar aqui nosso conhecimento acerca da teoria das nulidades, né? As nulidades elas vão estar previstas lá no artigo 573. Nesse caso específico, ele vai cobrar o conhecimento do artigo, do parágrafo primeiro do artigo 573 do Código de Processo Penal. Então, o que aconteceu? No momento que ele pediu, ele deveria intimar. Ele não intimou, gerou uma nulidade. Essa nulidade acarreta também a nulidade de todos os atos que a sucederam e que se deram por consequência dela. Então, tudo que foi discutido depois no processo e se deu por consequência da não intimação aqui das partes, né, do advogado de Joel, será considerado nulo. Vamos lá, então, com esse arcabouço jurídico, analisar as nossas alternativas. O que deverá fazer o advogado de Joel? O advogado de Joel deverá requerer ao juízo da comarca de Estoril a declaração de nulidade da audiência de Olinto Silva, que se deu na vara criminal da comarca de Vieiras, por ter sido realizado aquele ato processual sem a intimação do defensor público? Não. A gente vai perceber que aqui existem dois erros, né? Vou colocar aqui, alternativa errada. Existe praticamente aqui dois erros. Primeiro, o advogado ele não vai requerer a nulidade da audiência de oitiva que aconteceu aqui na comarca de Vieiras, né? Ele vai requerer a nulidade de todos os atos a partir da expedição e da não intimação dessa carta precatória. Então, por consequência, essa audiência vai ser considerada nula, mas ele não vai requerer a nulidade específica dessa audiência. Ela também é nula, mas ele requer a nulidade de todos os atos que sucederam após essa intimação. E a motivação não é que não houve a intimação do defensor público para acompanhar a audiência na comarca de Vieiras. A súmula é muito clara que a defesa ela deve ser intimada da expedição da carta precatória e depois é desnecessária a intimação para o acompanhamento dessa audiência. A defesa deve ser intimada aqui e depois que ela for intimada aqui não é mais necessária a intimação dela para essa audiência, né? A audiência aí no juízo deprecado, né? Então, a gente vai ver que essa alternativa está errada por conta da súmula 273 do STJ, porque a justificação não é que não houve intimação do defensor público e também estará errada por conta do artigo 573, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, porque a nulidade não é específica da audiência, também dessa audiência, mas de todos os atos que sucederam a não intimação da expedição da carta precatória. O advogado de Olinto aliás, o advogado de Joel deverá requerer ao juízo da vara criminal da comarca de Vieiras a declaração de nulidade da audiência de Olinto Silva em razão de ter ocorrido aquele ato processual sem que tenha sido intimado como advogado de Joel? Não, né? A gente vai ver que aqui agora existem três erros. Primeiro erro, né? Alternativa errada. Não é a comarca de Vieiras, né? A comarca de Vieiras tinha uma única função,
quer ouvir o senhor Olindo Silva e devolver essa carta precatória, né, ao juízo deprecante, né, o juízo deprecado, aliás. Então, não é função da comarca de Vieiras analisar essa nulidade. O processo está correndo aqui no juízo da comarca de Estoril. Então, ele deverá requerer a nulidade perante o juízo da comarca de Estoril. Então, esse é o primeiro erro aqui, uma questão de competência do juízo. Depois da questão da audiência, a gente já falou, e também a justificativa não é essa, em razão de não ter ocorrido aquele ato processual sem que tenha sido intimado como advogado de Joel. A justificativa não é que ocorreu audiência sem a intimação. A justificativa é que a expedição da carta precatória não teve aí a intimação, não se deu ciência ao advogado de Joel. Então, a gente pode basicamente repetir, então, essa justificativa de erro da alternativa A. Vamos à alternativa C. O advogado de Joel deverá requerer ao juízo da vara criminal da comarca de Vieiras. Não, né? Já começa errado, porque a gente já viu que não vai ser na comarca de Vieiras a declaração de nulidade da audiência de Olindo Silva. Começa a repetir, em razão de ter ocorrido aquele ato sem que tenha sido intimado o defensor público, né? Outro erro também. Deveria ser intimado o advogado de Joel, e não da audiência, mas sim da expedição da carta precatória. Basicamente, a justificativa é a mesma. D. Deverá o advogado de Joel requerer ao juízo da vara criminal da comarca de Estoril a declaração da nulidade do processo a partir da expedição da carta precatória ao juízo da vara criminal da comarca de Vieiras e também dos atos que dela dependessem, inclusive da audiência lá do senhor Olildo Silva, ou fosse consequência. Haja vista que, como advogado de Joel, não foi intimado da remessa da referida carta ao juízo deprecado. Alternativa aí corretíssima, e a justificativa, né, dessa alternativa ser a correta será a mesma das alternativas que estavam erradas, né? Vamos colocar aqui só de verdinho para não confundir depois. Súmula 273 do STJ e artigo 573, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. E se a gente prestasse bastante atenção, a gente conseguiria resolver essa questão a partir aqui do segundo parágrafo, mas para a época foi considerada uma das questões mais confusas da matéria de direito processual penal no 35º exame. Vamos à questão 67, então. Deixa eu pegar meu marcador. Tendo sido admitido a cursar uma universidade nos Estados Unidos da América, cuja apresentação deveria ocorrer em 5 dias, Lucas verificou que seu passaporte brasileiro estava vencido e entrou em contato com Bento, na cidade de Algarve, no estado do Paraná, o qual lhe entregaria um passaporte feito pelo mesmo, idêntico ao expedido pelas autoridades brasileiras. Lucas fez a transferência da quantia de R$ 5.000 para a conta corrente de Bento, numa agência bancária situada na cidade de Vigo, Paraná. Confirmado o depósito, Lucas se encontrou com Bento no interior do Hospital Federal, onde o primeiro aguardava uma consulta na cidade de Antonésia, Paraná. Já no aeroporto de São Paulo, Lucas apresentou às autoridades brasileiras o passaporte feito por Bento, oportunidade que a Polícia Federal constatou que o mesmo era falso. Lucas foi preso em flagrante delito. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Lucas pelo crime de uso de documento falso, a qual foi recebido pelo juízo da 48ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Oportunidade que foi posta em liberdade, sendo-lhe imposta 2 medidas cautelares diversas da prisão. O advogado de Lucas foi intimado para apresentar a resposta à acusação, oportunidade que se insurgiu contra a incompetência absoluta do juízo da 48ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Assinale a opção que indica a peça processual em que o advogado de Lucas deverá arguir a relatada incompetência. Então, essa é mais uma questão que vai exigir aí de nós examinandos, né, o examinador exigindo de nós examinandos o conhecimento de súmula. Aqui o examinador vai exigir o conhecimento da súmula 546 do STJ. Eu vou repetir aqui, copiar e colar o teor dessa súmula, né? A súmula 546 do STJ vai dizer que a competência para julgar o crime de uso de documento falso, que foi o crime, então, que o Lucas cometeu, ele usou um documento falso,
Vai dizer, então, a súmula 546 do STJ que a competência para julgar esse crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Então, basicamente, nessa questão, a gente viu que é bem longa, mas basicamente o que importa para a gente é onde e perante qual entidade Lucas apresentou esse documento falso, né? Ele cometeu o crime de uso de documento falso, então a competência para processar e julgar é de onde ele apresentou, e perante qual entidade ele apresentou esse documento falso. A gente já viu que está aqui, né? Basicamente, a parte mais importante da nossa questão é essa. Ele apresentou no aeroporto de São Paulo, então, local que será de competência perante autoridades brasileiras e da Polícia Federal. Então, vai ser de competência da Justiça Federal, lá de uma das varas criminais da seção da Justiça Federal de São Paulo. E a segunda perguntinha aqui que o examinador cobra da gente é qual peça processual que ele deverá alegar a incompetência, né? Que o advogado de Lucas deverá alegar essa incompetência. Nós veremos que a peça processual é a peça de exceção de incompetência, disciplinado lá no artigo 396-A do Código de Processo Penal. A gente vai colocar aqui parágrafo 1º, que vai dizer a respeito dessa peça do Código de Processo Penal. Com esse arcabouço jurídico, vamos à análise das alternativas. Vamos lá, alternativa A. Qual peça, então, que o advogado de Lucas deverá alegar, né, deverá apresentar essa incompetência? Deverá ser por exceção de incompetência? Correto. Por entender que o juízo natural seria uma das varas criminais da comarca de Vigo, Paraná? Não, né? A gente já viu que é de competência da Justiça Federal e da Justiça Federal de São Paulo, onde se consumou o crime imputado, haja vista que a compra do passaporte se aperfeiçoou na cidade em que Bento possui uma conta bancária e recebeu a quantia de R$ 5.000. Não, a gente viu, essa alternativa está errada, vamos colocar aqui, errada, com base na súmula 546 do STJ. Deverá, então, apresentar essa incompetência na própria resposta à acusação? Não, está errada. A gente verá aqui no artigo 396-A, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que a exceção de competência ela pode ser apresentada no mesmo momento da resposta à acusação, mas não na resposta à acusação. Ela pode ser apresentada junta, mas em peças apartadas. Isso está disposto lá no artigo 396, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Aliás, 396-A, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Então, essa alternativa a gente já sabe que está errada, né? Ela continua em erro, que o juízo natural seria uma das várias criminais da comarca de Algarve, onde o passaporte falso foi confeccionado. Nada a ver, né? Essa alternativa está integralmente aí errada, com base na súmula 546 do STJ e no artigo 396-A, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Vamos lá, alternativa C. Deverá ser a incompetência alegada na própria resposta à acusação, a gente já sabe se a alternativa vai estar errada, por entender que o juízo natural seria uma das várias criminais federais da seção judiciária do Estado do Paraná. Não, né? Ele apresentou esse passaporte no Estado de São Paulo, foi perante a Polícia Federal, é de competência da Justiça Federal, mas a Justiça Federal de São Paulo. Em razão de Bento ter entregue passaporte falsificado no interior do Hospital Federal, na cidade de Antonésia, onde Lucas aguardava uma consulta. Não, né? Está integralmente errada. Podemos aqui taxar essa resposta inteira. A justificativa é a mesma da questão anterior. É errada, súmula 546 do STJ e artigo 396 do Código de Processo Penal. 396-A, parágrafo 1º. Letra D. Então, a gente já sabe que a correta vai ser essa, mas vamos analisá-la. Deverá ser alegado por exceção de incompetência, correto, por entender que o juízo natural
seria uma das varas criminais federais da seção judiciária do Estado de São Paulo, corretíssimo, em razão de Lucas ter tentado embarcar para os Estados Unidos, manuseando o passaporte falso confeccionado por Bento. Perfeito. Ele apresentou esse passaporte no aeroporto de São Paulo perante a Polícia Federal. Então, aqui está correta, a justificativa vai ser a mesma das erradas, né? Então, alternativa correta com justificativa na súmula 546 do STJ, no artigo 396, 396A do Código de Processo Penal. Perfeito. Vamos então à nossa penúltima questão, questão 68. Vamos lá, ler e grifar os pontos mais importantes. Força na peruca, moçada. Policiais militares, ao avistarem Jairo roubar um carro no município de Toledo, passaram a persegui-lo, logo após a subtração, o que se deu ininterruptamente durante 28 horas. Por terem perdido Jairo de vista quando estavam prestes a ingressar no município de Córdoba, os policiais militares se dirigiram à delegacia de Toledo para a confecção do boletim de ocorrência. Antes que fosse finalizado o boletim de ocorrência, a Delegacia Policial de Toledo recebeu uma ligação telefônica do lesado Luiz, informando que Jair, na posse de seu carro roubado, estava sentado numa mesa de bar naquele município tomando cerveja. Os policiais militares e os policiais da Distrital se deslocaram até o referido bar, encontrando Jairo como descrito no telefonema do lesado, apenas de chinelo e bermuda, portando uma carteira de identidade à quantia de R$ 50. Nada mais foi encontrado com Jairo, que negou a autoria do crime. Então, esse ponto é importante, que nada mais, então o carro não foi encontrado com Jairo, nenhum bem do crime foi encontrado com ele. Jairo foi preso em flagrante delito e lavrado o respectivo auto pelo delegado de polícia, cujo despacho que determinou o recolhimento à prisão do indiciado teve como fundamento a situação de quase flagrante, né? O que a gente também chama de flagrante impróprio, a doutrina chama de flagrante impróprio, já que a diligência não havia sido encerrada e nem encerrado o boletim de ocorrência. Os policiais militares que efetuaram a perseguição reconheceram Jairo como motorista que dirigia o carro roubado. O lesado Luiz também foi ouvido e reconheceu Jairo pessoalmente. A família de Jairo contratou você como advogado para participar da audiência de custódia na comarca de Toledo e requerer a sua liberdade. Assinar a opção que indica o fundamento da sua manifestação nessa audiência para colocar Jairo em liberdade. Bom, essa questão é bem extensa, mas a gente vai ver, eu vou até anotar aqui, ó, tema que ela vai cobrar da gente unicamente, opa, selecionei demais, o artigo, conhecimento, né, sobre o flagrante do artigo 302, inciso terceiro do Código de Processo Penal, que é a situação de quase flagrante, né? A gente vai ter que perceber que no início a gente tinha essa situação que a doutrina chama de flagrante impróprio, né? Que logo após o crime, então, o Jairo ele não foi encontrado ali executando o crime, né? Logo depois da subtração do que ele consumou, que ele praticou esse roubo, ele foi perseguido pelos policiais militares durante 28 horas. Ocorre que esses policiais militares perderam Jairo de vista e foram lá fazer o boletim de ocorrência. Então, houve a interrupção do flagrante, né? Não existia mais flagrante. Depois o delegado, eles encontram o Jairo, né? O Jairo não estava com nenhum bem do crime, então não existe ali mais nenhuma modalidade de flagrante. Os policiais conduzem o Jairo à delegacia e o delegado lavra um auto de prisão em flagrante delito, justificando aí no artigo 302, inciso 3, que é o flagrante impróprio ou quase flagrante. Ocorre, como disse, esse flagrante já não existia mais, já havia sido interrompido no momento que a polícia perdeu o Jairo de vista e foi lá fazer esse boletim de ocorrência. Então, a prisão de Jairo é legal. A nossa manifestação deverá se embasar nisso, que a prisão de Jairo é legal, não existia mais flagrante. Vamos à análise das alternativas. A prisão de Jairo era legal? Sim, pois a perseguição, ainda que não cessada
como constou no despacho da autoridade policial, exigia que o carro fosse apreendido para comprovar a materialidade do crime. Alternativa errada. Como eu disse, o flagrante foi interrompido, a perseguição ela foi cessada, independentemente do delegado ter colocado que não foi no despacho que justificou a prisão em flagrante do Jairo, ela foi sim, então a prisão ela é legal, não tinha mais flagrante. Então, vamos colocar aqui a alternativa errada. A justificativa está lá no artigo 302, inciso terceiro do Código de Processo Penal, que fala que o quase flagrante aí, que descreve, aliás, o quase flagrante. A prisão de Jairo era ilegal? Sim, pois ainda que fosse inicialmente uma situação de quase flagrante, isso mesmo, inicialmente a gente tinha essa situação de flagrante impróprio, a perseguição foi encerrada em Toledo, perfeito. Tanto que os policiais militares se dirigiram à delegacia de polícia do município para a confecção do boletim de ocorrência. Restava cessada a situação a caracterizar um flagrante delito. Posterior prisão cautelar somente caberia por ordem judicial. Perfeito, essa é a nossa resposta correta. No início tínhamos um flagrante e depois, né, tínhamos uma perseguição que depois foi encerrada. Então, a prisão de Jairo tornou-se, né, ilegal. Correta, a justificativa também será a mesma, que é o artigo 302, inciso terceiro do Código de Processo Penal. Vou separar aqui. Sabemos que as outras estaram erradas, mas vamos analisá-las. A prisão de Jairo era ilegal, sim, pois o Código de Processo Penal somente autoriza a prisão em flagrante delito quando o agente está cometendo o crime ou acaba de cometê-lo, flagrante real, ou é encontrar logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir que ser ele o autor da infração penal. Não, né? Não tem nada a ver. A justificativa é a mesma aqui de cima. A alternativa está completamente, integralmente errada, né? Não é que se falar da não existência do flagrante impróprio, está disciplinada aí no artigo 302, inciso terceiro do Código de Processo Penal. É texto, letra fria da lei, letra morta da lei. A alternativa está errada. Letra D. A prisão de Jairo era ilegal, sim, pois o Código de Processo Penal autoriza a prisão em flagrante de delito quando a gente é perseguido, logo após pela autoridade, em situação que faça presumir ser o autor da infração quase flagrante. Até aqui, visualmente, prima facie está correto. Não podendo passar a perseguição de 24 horas? Não, né? A justificativa, inclusive, é a mesma, porque não tem nenhuma parte lá do artigo 302 que descreve as modalidades de flagrante e do inciso terceiro, que descreve flagrante impróprio, não fala em nenhum momento de tempo, né, de horário de perseguição. Ali durou 28 horas, mas independente disso, poderia durar o tempo que fosse aí. Não tem nada a ver essa alternativa. Vamos então, tendo resolvido essa questão, a última questão, né? Valeu ter paciência. Ó, questão 69. Vamos ler então a questão. Magda é servidora pública federal trabalhando como professora em uma instituição superior mantida pela União no Estado de Janeiro. Então, ela é servidora pública. Magda vem a ser vítima de ofensa à sua honra subjetiva, em sala de aula, sendo chamada de piranha e vagabunda por Márcio, aluno que ficara revoltado com sua reprovação em disciplina ministrada por Magda. Nessa situação, assinale a afirmativa correta. Bom, é mais uma questão. Vejam bem, esse exame exigiu bastante de nós conhecimento a respeito de súmula. E essa questão, deixa eu pegar aqui o teor da súmula, vai exigir conhecimento a respeito da súmula 714 do STF. Então, súmula 714 do STF. Essa súmula, basicamente, ela vai dizer que é concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Basicamente, resumo o que essa súmula nos diz. Que quando um servidor público ele é ofendido
em razão, no exercício de suas funções e em razão do exercício de suas funções, ele basicamente tem dois caminhos, né? Um não exclui o outro. Ele pode, na condição de ofendido, oferecer uma queixa-crime, seria o caminho mais razoável ali, ou ele pode oferecer representação ao Ministério Público para que o Ministério Público aí processe criminalmente seu algoz, né? Então, nesse caso, Magda, ela poderia oferecer queixa-crime contra a Márcio, ela sofreu o crime de injúria, né? Lá, Márcio dirigiu alguns impropérios a ela, ou ela poderia oferecer representação ao Ministério Público para que o Ministério Público apurasse e processasse esse crime. Então vamos ler as alternativas. Magda só pode ajuizar queixa-crime contra Márcia imputando-lhe o crime de injúria? Não, né? Ela tem a opção de ajuizar queixa-crime ou oferecer representação ao Ministério Público para que o Ministério Público tome conta aí desse processo, né? Faça o devido processo de Márcia. Então, errada a justificativa, justificada, né, esse erro na súmula 714 do STF. Magda só pode oferecer representação contra Márcio? Não, né? Está errado. A gente acabou de ver que ela pode oferecer representação ou queixa-crime. Justificativa também na súmula 714 do STJ. Magda não pode ajuizar queixa-crime nem oferecer representação contra Márcio, totalmente errada, né? Ela pode fazer tanto um quanto o outro, né? É ou, né? Não, e aqui diz que ela não pode fazer nenhum, então a justificativa é a mesma. Magda pode optar entre ajuizar queixa-crime ou oferecer representação contra Márcia, imputando-lhe o crime de contra Márcio, né? Imputando-lhe o crime de injúria. Corretíssima, né? Corretíssima é a que está em total consonância com, deixa eu selecionar toda ela, em total consonância com o que descreve a súmula 714 do STF. É isso, meus queridos amigos. Assim, encerramos então as 6 questões da matéria de Direito Processual Penal que caíram no 35º exame de ordem aí. Bom, a gente viu que aqui exigiu bastante súmula. Então, quando esse vídeo for postado, eu vou fazer um comentário debaixo desse vídeo, escrevendo as principais súmulas que você deve ter em mente para resolver a matéria de Direito Processual Penal na primeira fase do exame de ordem e, notadamente, se for fazer a segunda fase aí em penal e processo penal. Então, eu deixo lá esse comentário. Tenho certeza que se vocês lerem essas súmulas, estudarem essas súmulas, vocês vão gabaritar em 99% das questões do exame de ordem que exigem súmulas, né? Um compilado aí de algumas súmulas, talvez umas 10, 15 súmulas, mas eu deixo aí no comentário do vídeo. Aqui estão o meu Instagram e também meu e-mail, se vocês precisarem entrar em contato, tirar alguma dúvida, tiver alguma sugestão a fazer sobre nossa aula, vocês podem fazer por aqui e qualquer coisa pode deixar aí também nos comentários. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Um abraço e até a próxima. Vou encerrar aqui a nossa gravação. Muito obrigado.